Número 37. Os diamantes de imitação usados em bijuteria são feitos de vidro com índice de refração 1,5 para que reflitam melhor a luz. Costuma-se revesti-los com uma camada de monóxido de silício de índice de refração 2. Determine a menor espessura da camada de monóxido de silício para que uma onda de comprimento de onda de 560 nanômetros e incidência perpendicular sofra interferência construtiva ao ser refletida pelas duas superfícies da camada. Então, vou imaginar que o nosso diamante é esse aqui, né? Esse aqui é o diamante. Vamos só desenhar uma fina camadinha aqui. E aí a gente tem o nosso, qual é o nome do negócio? Monóxido de silício. Aqui. Então, aqui está revestido por monóxido de silício, né? Aí dá pra gente os índices de refração. O vidro, na verdade não é diamante, né? Esse aqui é vidro, bijuteria. Esse aqui vai ser o nosso N2, que vai ser igual a 1,5. E o nosso N1 vai ser igual a 2. E a gente vai ter o ar aqui também. O ar do lado de fora. Que o N0, vou chamar de N0, que vai ser igual a 0. E aí o que acontece? Vai vindo a luz aqui, ó. Vê o feixe de luz, por exemplo. Ele bate nessa minha superfície com monóxido de silício. E aí acontece duas coisas, né? Ele é refletido e ele é refratado. Então, por exemplo, ele vem para cá, ó, refletido para cá. E ele também é refratado para cá. Quando ele bate nessa interface, ele de novo é refratado e também é refletido. Só que para cá não interessa muito para a gente, porque a gente quer saber aqui a reflexão só. Então, o que acontece dentro do diamante falso aí não interessa para a gente. Vamos só analisar daqui para a esquerda, né? Então, ele é refletido. E depois ele é refratado de novo. Opa, nossa, aqui ficou torto ainda. E ficou bem feio isso aqui, porque eles têm que sair na mesma direção que entraram. Então aqui, ó. Nossa senhora. Tá, vocês entenderam, tá? O próximo risco vai ser o que for aqui. Sendo bom, sendo ruim. É isso aí. Então, beleza. O que eu quero? Eu quero que esses dois feixes aqui, esses dois raios, eles sofram interferência construtiva. E vão ter dois efeitos que eu vou ter que analisar. Eu vou ter que analisar o efeito devido à reflexão e o efeito devido à diferença de caminhos. Ou de percurso, né? De percurso. Vou explicar cada um deles. Espera aí. Então, o que acontece? Quando uma luz ela reflete, ela bate numa superfície, se o índice de refração do segundo meio é maior do que o do primeiro, a fase muda de 180 graus, muda de π. Se o índice de refração do segundo meio é menor, aí eu não tenho diferença de fase nenhuma. Então, por exemplo, aqui o V do ar... Opa, quem falou que o N do ar é 0, né? N do ar é 1. Tá errado isso aqui, ó. Corrige lá pra gente. E aí o N do ar é 1, e aí ele bate no N que é 2, né? Que é o do monóxido de silício. Então, você consegue ver que o segundo meio vai ter índice de refração maior. Como ele tem índice de refração maior, eu vou ter uma mudança de fase. Então, vamos supor que ele vem daqui com uma diferença de fase de 0, tá? Só para a gente entender. E aí, quando ele bate, ele volta com uma diferença de fase de π. Isso devido só à reflexão. Depois a gente tem que ver a diferença de percurso. Já essa segunda metade dele, ele atravessa. E quando ele atravessa, ele continua com 0. Quando ele vai de um meio para o outro, não muda a fase. Aí ele bate nessa interface aqui, ó. Só que agora o N2 ele é menor do que o N1, né? O meio 2 tem um índice de refração menor do que o do meio 1. Então não vai ter mudança de fase, continua 0. E aqui de novo refração não muda a fase 0. Então, devido à reflexão, a gente vai ver que um dos feixes vai ter fase π e o outro vai ter 0. Então a diferença de fase devido à reflexão, vamos chamar de ΔΦR, vai ser igual a π, tá? Beleza? Então vai ser aqui π. Se eu não tivesse essa camadinha aqui, aí um iria anular o outro. A reflexão, né? A soma dos dois daria 0, porque eu teria interferência destrutiva. Agora vamos ver a diferença de percurso. O que acontece, ó? Você percebe que esse raio aqui de baixo ele anda mais do que o outro, tá? Vamos chamar isso aqui de L. Ele anda 2 L's a mais. E esse L, a onda continua andando ali, né? E aí ela vai ter, quando ela sair para cá, ela vai ter uma mudança de fase devido a essa diferença de percurso.
Como é que a gente faz para descobrir isso? Vamos utilizar a nossa regra de 3. Se a minha diferença de percurso é de lambda, eu vou ter uma diferença de percurso de 2π radianos. Se eu tenho de 2Ls, qual que vai ser o meu φ? Não sei, vamos utilizar a regrinha de 3. Então, construindo aqui a regrinha de 3, lambda sobre 2Ls vai ser igual a 2π sobre φ. Só para não confundir, vamos chamar isso aqui de φd, que é o φ do percurso. Então, meu φd vai ser igual a 2π, que multiplica 2Ls dividido pelo lambda. Então, essa vai ser a minha diferença de fase devido à diferença de percurso. E eu quero saber a menor espessura da camada para que sofra interferência construtiva. Então, vamos pensar. Se eu já ganhei π da reflexão, de acordo com a diferença de percurso, qual que deve ser o φd aqui, ó? Qual que deve ser o φd? O φd ele tem que ser... tem que transformar a diferença total de fase em 0 ou 2π. Então, o φd ele vai ter que ser... Vamos fazer assim, ó. Se eu quero construtiva, interferência construtiva, eu preciso que o ΔΦ total, vamos chamar assim, seja igual a 0, 2π, 4π, 6π e assim por diante, né? Ou seja, o φd, nesse caso, ele vai ter que ser igual a π, 3π, 5π e assim por diante. Por que esses valores? Porque eu preciso somar com a diferença de fase que eu já ganhei na reflexão. Então, se o φd é π, mais o π da reflexão, quanto que deu? Deu 2π, ou dependendo, né? Pode imaginar que é 0, mas enfim, deu um múltiplo inteiro de 2π. Então, essa é a ideia. Como eu quero o menor caminho, eu só estou interessado nesse valor aqui, ó. O φd tem que ser π. Ou seja, eu estou querendo saber o valor do L, vamos isolar o L, devia ter isolado o L, né? Não o φd. Então, L, ele vai ser igual a lambda, 4 lambda, dividido por 4π, mais alguma coisa, vezes o φd. É isso, né? É isso daí. E aí o φd tem que ser π. Então, L vai ser igual a lambda dividido por 4π vezes o π. Ou seja, o L vai ser igual a lambda sobre 4. Aí você pega esse lambda sobre esse valor 560, divide por 4 e você tem a resposta errada. Por que você tem a resposta errada? Porque quando o raio vem do ar e vai para o meio 1, o comprimento de onda dele muda. Então, esse lambda aqui não é o lambda no ar, é o lambda no monóxido de silício. E como que eu encontro? Eu já deixei a equaçãozinha pronta aqui para a gente. É fácil de deduzir, mas leva uns 3 minutos, deduzir exercícios anteriores. Então, vamos utilizar ela aqui direto. Então, nesse caso aqui, ó, é o lambda do meio 1 que eu estou utilizando, porque essa diferença de percurso ocorre no meio 1. E eu preciso utilizar o lambda zero, que é o que eu sei, né? O comprimento de onda é o lambda zero. Então, substituindo, o L vai ser lambda zero sobre 4N1, que vai ser igual a 560. Estou trabalhando em nanômetros, tá? Dividido por 4 vezes 2. Então, isso aqui vai dar para a gente, se a gente fizer a continha, igual a 560 dividido por 8, vai dar para a gente 70 nanômetros. Que essa vai ser a resposta do nosso exercício, que vai ser 70 nanômetros, ou se você quiser, isso aqui é 70 vezes 10, na menos 9 metros, depende da unidade que você quiser utilizar.